Irmãos, boa noite a todos. Diante da oração do irmão Sereno aqui, será que foi profético, pastor? Vai precisar pregar, hein? Não, se o senhor quiser vir pregar aqui, isso para mim será um prazer. E eu já estava com isso na minha cabeça, pastor. Eu já estava com isso na minha cabeça. Não falou só para o senhor, não falou comigo também. No final, chamou o pastor aqui à frente. Aliás, nós estamos vivendo um tempo tão diferente, né? Vamos dizer assim, de tanta gente enferma, tanta gente doente, não só na igreja, mas fora da igreja também. Parece que está... A humanidade parece depois de 2020, né? Depois daquela doença, né? Parece que nos deixou bem mais doente. E nós estamos sentindo isso, o baque até hoje, né? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 25. Livro de Josué, se possível, Letícia, põe na ARC. Josué 24, 14 a 25. Que a ARC é a mais comum entre nós, que a gente consegue ler todo junto melhor. Eu só pedi para trocar a tradução ali. Eu gosto da NVI também, mas aqui a mais comum na igreja aqui é a corrigida. Isso, obrigado. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram a vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e é Ele que nos fez subir, e a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos acompanhar em oração a irmã Neuza, diaconisa irmã Neuza. Senhor, meu Deus, meu Pai amado que está no céu, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos mais uma vez na casa, para juntos estarmos louvando e bendizendo o teu santo nome. Neste momento, meu Pai, entrega em tuas mãos o teu servo, Luciano, que vai receber a mensagem. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja usando o teu servo neste momento. Eu esteja abençoando o teu servo e a cada um de nós que aqui estamos, que nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios de palavra, procurarmos, por Deus, colocarmos em prática no nosso dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a oração que te fazemos agradecidos. Em nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, qualquer pregação, qualquer mensagem oriunda do Antigo Testamento, é bom a gente se localizar o tempo certo que essa mensagem foi pregada,
porque são mensagens muito mais antigas. Josué, por exemplo, ele viveu por volta de 1.400 anos antes de Jesus. Então, daqui até Josué, tem mais de 3.400 anos de diferença. A gente tem que entender algumas coisas. O contexto da época, como é que era a vida deles, como é que eles se relacionavam, para a gente entender mais o texto. Aqui, Josué está no final da vida, ele já tinha entrado em Canaã, já tinha tomado muita terra, muitas tribos já tinham conseguido a sua herança, né? E a partir do capítulo 24, no versículo 1 diz que ele ajuntou todos os anciãos de Israel, né? Os cabeças, quer dizer, os líderes, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Todos os líderes. E esses líderes incluíam também os líderes de famílias. Os anciãos aqui quer dizer as pessoas mais velhas de cada família. E o que fosse determinado nessa reunião, nesse concerto, nessa aliança com Josué, todos os restantes da família, da tribo, da jurisdição, do juiz, no caso, deveriam seguir. Então, quando fala assim, reuniu o povo em Siquém, não quer dizer que reuniu todo o Israel em Siquém. O Israel estava espalhado, tomando as suas terras. Então, os líderes foram chamados por ele para uma última reunião antes da sua morte. E ele faz um concerto, faz uma aliança com esse povo e Deus. E ele diz no versículo 14, ele começa assim, agora, pois, temei ao Senhor. Antes, do versículo 2 ao versículo 13, ele faz um resumo histórico de Abraão até aquele dia. Ele diz como Deus chamou Abraão, como Deus pôs Abraão na terra de Canaã, como ele cita Isaac, ele cita Esaú e Jacó, depois ele cita Moisés de maneira bem breve, o cativeiro do Egito, e ele cita Moisés, também foi usado por Deus. Então ele relembra ao povo, traz à memória do povo, todas essas lembranças do livramento, da condução de Deus do seu povo. Isso, famílias que servem ao Senhor debaixo da graça, ou famílias servindo ao Senhor debaixo da graça, é algo que a gente tem que entender, que o povo já sabia daquilo. Mas não sei se vocês sabem, as professoras presentes aqui, não basta ensinar uma vez, tem que repetir. Você não vai ensinar um aluno uma palavra uma vez, uma letra uma vez, não. É repetição. Tanto que Deus, de maneira bem pedagógica, vamos dizer assim, mandava eles colocarem na testa, colocar nos umbrais da casa, falando pelo caminho, falando pela estrada, antes de deitar, ao acordar, sempre lembrando do povo, lembrando dos filhos, lembrando da sua casa, da lei de Deus. É repetição, 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 repetição. Isso vai inculcando na cabeça da gente, vai entrando na cabeça da gente, para a gente ir aprendendo. E eu digo mais, aprender o que é certo, dá muito mais trabalho do que aprender o que é errado. Por causa da nossa inclinação para o mal. Uma criança aprende a fazer uma bagunça, a fazer uma arte, a falar que não deve, muito mais fácil do que ensinar o que deve. Muito mais fácil você ensinar aquilo que é certo, dá trabalho ensinar o que é certo. E o que é errado, eles aprendem no estalo. E nós, como adultos, também não estamos muito longe, não. Por exemplo, o Coral Kadosh cantou aqui. Esses hinos, faz tempo que a gente não ensaia, mas dá trabalho ensaiar. Dá trabalho, custa aprender, dá trabalho entrar esses hinos na cabeça da gente. Mas a gente ouve uma música aí, sem letra, sem nada, sem qualquer que fique aquela coisa, a gente fica repetindo aquele troço na cabeça o dia inteiro. Uma coisa que uma música não presta. Então, aquilo que não é bom, vamos dizer assim, é mais fácil para a nossa mente a praticar e entender do que aquilo que é bom. Por isso que Josué aqui sempre está falando, deitai fora os deuses estranhos no meio de vós. Irmãos, é completamente surreal para aquele povo daquela época, e para a maioria do povo hoje do mundo também, um Deus que você não consegue descrever como ele é. A gente adora Deus, a gente cultua a Deus, a gente serve a Deus, mas nenhum de nós aqui é capaz de descrever como Deus é, porque é espírito. E nós cremos assim, mas é loucura para muita gente. Então é por isso que muita gente tem que fazer o quê? Uma estatueta, um retrato, tem que fazer uma manifestação qualquer para diante dele, ele ver aquilo ali como se fosse
um retrato, uma forma de Deus para ele prestar um culto. Naquela época também. Tanto que quando Raquel sai da casa de Labão, ela carrega um ídolo junto do camelo, na montaria dela. Porque eles acreditavam que tendo uma estatueta daquela em casa traria sorte, traria alguma coisa assim. E tem muita gente hoje também que faz isso. Às vezes não cultuam um santo, mas às vezes tem um número da sorte, tem um sapato da sorte, tem uma meia da sorte. Coisa de crente não, isso não é coisa de crente não. Tem, sei lá, que tem, fica botando essas coisas no meio do caminho aí, como se fosse até uma espécie de adoração a um Deus que não existe. Então Josué chama o povo e diz ao povo, no versículo 15, ele diz assim, porém, ele chama o povo a temer ao Senhor, deitai fora os deuses estranhos. E ele faz uma proposta desafiadora. Porém, se vos parece mal, ele apresentou Deus, ele apresentou Deus que fez a trajetória de Israel de Abraão a Moisés, ele apresentou Deus fazendo milagres, ele apresentou Deus, tirou a terra do Egito, e agora ele fala assim, olha, se vos parece mal servir a esses deuses, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se é aos deuses dos amorreus, se é aos deuses dos seus pais da além do rio, ou ao Senhor. Ele faz esse desafio ao povo. E, no entanto, como nós estamos no tema hoje aqui de servir, família servindo ao Senhor debaixo da graça, muitas das vezes, a gente tem que apresentar a Deus aos filhos, dizendo, olha, se vos parece mal servir ao Deus que eu sirvo, escolhe hoje a quem você vai servir. Sabendo que Josué descreve todo que tem consequências. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o versículo, a parte do livro de Josué mais conhecida de todos. Porém, eu e a minha casa. Ele fez a escolha dele. Agora escolham vocês a quem vocês vão servir. Eu vou servir ao Senhor. Qual é a resposta do povo, irmãos? Então, versículo 16. Então, o povo respondeu e disse, nunca nos aconteça de deixemos o Senhor e servimos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, é Ele quem nos fez, o povo está lembrando, hein? Fez subir a nós do Egito, da casa da servidão, é o que tem feito grandes sinais nos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos diante de todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expeliu diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Nossa, que resposta boa que o povo deu. E assim também, às vezes, a gente tem que fazer essa proposta dentro da nossa casa, servir ao Senhor debaixo da graça, às vezes a gente tem que fazer. Então tá bom. E Josué disse por quê para o povo? Não podereis servir ao Senhor. Resposta dura, né? Porque Deus é Deus santo, é Deus zeloso. E ele repete cá na frente, no versículo 23, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de ti. No meio de vós. Ele sabia o que estava falando. Ele sabia o que estava pregando. Ele insiste mais uma vez: tirai os deuses estranhos do meio de ti, que tem, e inclinai o vosso coração ao Deus de Israel. Irmãos, eu sou de um tempo, por volta dos meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, 2 colegas meus de rua, que a gente jogava bola, baleba, me chamou para a igreja, batista. Eu fui, eu não tinha ido, eu fui, e comecei a frequentar os embaixadores do rei, naquela época. Só um minuto. E eu achei maravilhoso, aquele monte de criança da minha idade, aprendendo sobre Bíblia. E acabava o culto, acabava a reunião da embaixada. Eu não sabia o que era embaixada, mas eu estava aprendendo o que era aquilo. E ia para o templo. Igreja Batista Memorial, lá de 1985, mais ou menos, não sei quem era o pastor da época. Aí, o pastor fez o apelo lá, só que eu não sabia o que era apelo. E os meus colegas falaram assim, levanta a mão, levanta a mão. Para quê? Eu olhei para ninguém tinha levantado a mão.
e cutucando, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu levantei a mão. Pronto. Me chamaram lá na frente, o pastor me fez umas perguntas que eu não sabia responder. E todo mundo me abraçando, apertando a mão. O que aconteceu que eu não sei o que eu fiz? Na hora de ir embora, me colocaram sentado no banco da frente do carro. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí quando eu cheguei em casa, falei, mãe, aconteceu assim, 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 assado. Mas o quê? A partir de hoje você não vai poder fazer isso, nem aquilo, nem aquilo, você não vai poder falar isso. Não. Era assim que eram as conversões antigamente. A gente pensava muito bem antes de aceitar Jesus, porque era colocado diante de nós, a partir de hoje, sua vida vai ser assim, 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 assado. Você não vai poder mais ir em tal lugar, você vai frequentar isso, a sua prioridade é os cultos, é o Senhor. Era assim. E eu me assustei com aquilo, nunca mais voltei à igreja. Fui voltar depois de 20 e poucos anos de idade. Mas ele faz um questionamento aqui para o povo, que servir debaixo da graça, muita gente confunde a graça, irmãos, com permissividade. Muita gente confunde esse tempo da graça. Não, agora eu estou no tempo da graça. Não, agora não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. E as pessoas confundem isso e acham que as famílias também estão debaixo da graça, é permissão para tudo. Ao contrário, Jesus, ele colocou o patamar mais alto. O que era o adultério no tempo da lei? Era o ato consumado de adultério. E o que é o adultério para Jesus? Olhar com intenção impura. O que era o assassinato, o crime, o matarás na época da lei? Era matar mesmo. Mas se eu tiver a intenção de fazer o mal contra meu irmão, já pequei contra ele. É o tempo da graça. Servir ao Senhor debaixo da graça implica muito mais compromisso e responsabilidade de nossa parte como cristãos. E nós estamos vivendo um tempo que estar debaixo da graça servindo ao Senhor como família está se tornando cada vez mais difícil e mais raro por causa das ofertas que o mundo faz. Por causa das distrações que o mundo traz para a gente. Eu sou vítima disso também. Às vezes eu me pego me distraindo por horas e horas. Esse tempo nosso vai cobrar de nós a que nós deitemos fora os nossos ídolos das nossas casas. E eu não estou falando de estatuetas nem de vela, não estou falando disso não. São vários ídolos que nós temos na nossa vida. Servir ao Senhor com alegria e interesse de coração, servir ao Senhor com adoração plena, está ficando difícil, está ficando complicado, não é impossível. Mas nós estamos vivendo um tempo que o grande mal da humanidade hoje, é claro que é a ansiedade como doença, mas essa ansiedade muitas das vezes ela é produzida pelo excesso de distração. Excesso de distração, de entretenimento. Estamos sempre buscando nos entreter, sempre buscando distrações. Nunca deixemos de servir ao Senhor. Foi Ele que nos livrou. Ensino e repetição. E Josué completa, não podeis servir ao Senhor. É Deus zeloso. Né? Nós não podemos qualificar uma adoração assim, sendo transgressores e pecadores, quando eu digo transgressores e pecadores, contumazes, tá, irmãos? E eu peço a Letícia, põe para mim, Mateus capítulo 7, 21 até o 23. 7, 21 a 23. Um texto bem conhecido. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu creio que o que está escrito ali é 100% real. Vai ter muita gente diante de Deus que expulsou demônios. Vai ter muita gente diante de Deus que, através da sua mensagem, vidas foram convertidas. Vai ter muita gente diante de Deus que fez sinais e prodígios assombrosos, mas que na sua vida particular praticava iniquidade.
Esse temor, irmãos, não é um pavor servil. Família que serve ao Senhor debaixo da graça é uma família que, estando junto, se respeita, mas estando separado também. Estando separado também. Na minha casa, nós somos em 5. E na parte da manhã está os 5, cada um em um lugar. Os 5 estão espalhados. Trabalhando, em casa, estão espalhados. E o que eu assisto no celular junto dela, deverá ser o mesmo longe dela. O que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, perto da minha família, junto da minha família, deverá ser o que está longe também. E assim é o relacionamento nosso com o Senhor. Não é um pavor, a gente não tem que temer a ira de Deus, a gente tem que gostar de adorar o Senhor em sua santidade, e esse temor é de fazer a coisa certa, não de não ter medo de fazer o que é errado, mas sim de fazer a coisa certa. Vou dar um exemplo para os irmãos. Mês passado, pela primeira vez, eu fui a Belo Horizonte sem minha família, nunca tinha ido, eu fui a serviço. Está eu lá no serviço, eu vou comer e vou beber, né? Não é? Rapaz, os irmãos acreditam que Satanás, o próprio, ou um enviado dele, rapaz, você está sozinho aqui, rapaz. Lembra do tempo que você bebia cerveja? Pega a cerveja e bebe a cerveja. Veio esse pensamento na minha cabeça, pastor? Eu falei, oi, não tem ninguém perto de mim, estou eu no quarto de despousada, eu e a televisão e mais ninguém. Aí eu pergunto, se eu tivesse pedido, eu estaria pecando? Não. É pecado? Não. O pessoal da pousada me conhece? Não. Se eu tivesse tomado e bebido, eu estaria pecando? Para os outros, não. Mas e para a minha consciência? Como é que eu fico? Então, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu faço, servir ao Senhor em família, debaixo da graça, deverá também ser perto e longe. Aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu vejo, também é assim, servir ao Senhor de perto e de longe. Porque esse ídolo que nós temos aqui, esse pode ser o meu ídolo. Mas qual é o ídolo dos irmãos, às vezes? Aí eu pergunto para os irmãos, qual família que não tem seus problemas? Qual família que não tem a sua dificuldade? Qual família que não precisa de perdão? Se os irmãos me apontar uma família que não tem problema, uma família que não precisa de praticar o perdão, ou você pediu perdão, você me fala que eu vou lá e vou estudar essa família que eu preciso conhecê-la, porque eu até hoje não conheci. Mas esses problemas de servir ao Senhor debaixo da graça, quando a gente opta, como esse povo optou por servir ao Senhor, e faz um concerto como fez Josué, isso implica em nós uma seriedade maior. É a gente trazer o Senhor para nós, para dentro de nós, e tentar viver como Ele viveu. Perdoando e tentar, né? Tentar fazer, tentar entender e tentar viver cada dia melhor, né? Sois testemunha contra vós mesmos, Josué diz, que escolheste ao Senhor. Isso inspira, né? Responsabilidade, serviço e seriedade. Né? No versículo 24, que é o final do nosso texto ali, o povo mais uma vez diz, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E assim Josué fez concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto de direito em Siquém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que nós possamos também ter esse tema de família servindo ao Senhor debaixo da graça, possamos ter essa mais responsabilidade. Eu preciso da minha vida, eu preciso perdoar mais, eu preciso ser perdoado também. Eu preciso de muito, eu preciso de mais. Melhorar como pai, melhorar como esposo, melhorar como líder. Aliás, eu preciso aprender a ser como líder, né? Eu preciso de mais. Mas quantos de nós, às vezes, nós vamos buscar isso até o final da nossa vida? E temos que buscar. Pastor?